Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, domingo, um domingão especial, finalzinho de tarde, na verdade, já início de uma nova noite. Eu quero desejar para você um ótimo final de semana. E o intuito de gravar esse vídeo é falar um pouquinho sobre felicidade. E esse é um tema que, se não é discutido, na verdade, ele é pensado. Muitas das vezes as pessoas estão em busca da verdadeira felicidade. Eu quero poder tratar nesse pequeno bate-papo um pouco sobre felicidade. E o título desse vídeo é Em Busca da Felicidade. Eu dei uma mudada para não ficar tão parecido com o filme do Will Smith, onde ele gravou e ele ali colocou, ou quem fez aquele filme colocou o nome A Procura da Felicidade. E a minha pergunta logo de início para você: você é feliz? Você se acha uma pessoa feliz? Você realmente tem noção e poderia você poderia discorrer por alguns minutos a respeito da felicidade? Será que nós conseguimos ter felicidade plena? Será que o fato de nos tornarmos cristãos, filhos de Deus, nos livrará de problemas, de dificuldades e teremos a felicidade em todos os momentos? São alguns questionamentos que durante esse bate-papo eu quero trabalhar com você. Em primeiro lugar, a questão da felicidade, muitas das vezes, ela é relacionada com posses, com o fato de ter as coisas, de possuir dinheiro, possuir bens materiais, possuir casas, possuir nome, poder, autoridade e assim por diante. Nós precisamos entender que na vida do ser humano existe uma escala que precisa ser seguida: o ser, o fazer e o ter. Pessoas invertem essa escala e colocam o ter em primeiro lugar. Elas querem ter e ter coisas materiais, coisas que são efêmeras. Por mais que a pessoa viva muitos anos nessa terra, são coisas passageiras. Nós precisamos primeiramente entender a questão do ser. Precisamos ser pessoas que servem a Deus, que acreditam em Deus. Precisamos ser pessoas de caráter. Precisamos ser pessoas de princípios, com propósitos. A primeira situação, eu acredito que nós precisamos ter bem definida, é o que nós somos, quem nós somos, e não o que nós temos. O grande problema é que as pessoas acabam, muitas das vezes, se comportando ou agregando a felicidade ao ter, ao possuir. E, na verdade, nós precisamos, em primeiro lugar, ser. Quem nós somos, quem você é, quem eu sou. Em segundo lugar, fazer. E o fazer, ele está relacionado a se doar. Fazer, muitas das vezes, também acaba que sendo algo egoísta. Fazer algo para minha pessoa, para minha família, para as minhas posses. E eu acredito que um dos grandes segredos para felicidade é poder se doar, é fazer algo para quem está ao meu redor, é fazer algo para a sociedade à minha volta, é fazer algo para as pessoas que convivem comigo, para o planeta Terra de uma maneira geral. Então, quando nós entendemos um pouco esta escala do ser, do fazer, nós podemos ter algumas coisas, e não é errado, não venho aqui falar contra o dinheiro, falar contra a capacitação pessoal, profissional, de maneira alguma. A palavra do Senhor nos ensina muito sobre prosperidade, e nós podemos sim ser prósperos, inclusive na vida financeira.
porque prosperidade não é sinônimo de dinheiro. A palavra prosperidade é muito mais profunda e complexa do que isso, mas isso é uma discussão para outro momento. Mas nós podemos, se nós somos, se nós fazemos, nós também podemos ter. E o ter não é nenhum pecado. Quando nós temos algo, nós desfrutamos daquilo, nós não pisamos em ninguém, nós consideramos o próximo como aquele que está ao nosso lado, como um semelhante a mim, como também criatura do Deus vivo. Não há nenhum problema em se ter coisas, se ter uma boa casa, se ter um bom carro e assim por diante. Um outro ponto a ser abordado aqui nessa conversa é a questão da mídia ser muito apelativa nos dias de hoje. E também o ser humano ter o problema da comparação. Por isso que nas vidas primitivas as pessoas eram mais felizes. Não havia estresse, não havia problemas com síndromes, com ansiedade. As pessoas se contentavam com o pouco, com as poucas opções que elas tinham. Mas hoje existe muita comparação. E infelizmente pessoas acabam caindo nessa armadilha de se comparar constantemente. E você sabe que o nosso mundo é capitalista e as empresas, as indústrias, as fábricas, elas precisam sempre inovar e trazer um produto novo para que haja consumo. E não que seja errado você ter um carro novo, um celular novo. O problema é quando a pessoa se torna escrava disso. E ela olha ao vizinho do seu lado e ela vê que o vizinho tem um carro desse ano e ela não tem. Ela para no sinaleiro e ela olha para alguém e diz: olha, esse carro é melhor do que o meu. O fulano, o meu familiar, ele tem mais poder, ele tem mais renome do que eu. Exerce um cargo, uma função maior do que a minha. E a comparação, ela segue várias vertentes. A comparação financeira, a comparação física. Eu não sou tão bonito quanto o fulano de tal. Eu não tenho tanto dinheiro quanto aquela pessoa. E as comparações começam a corroer o coração das pessoas, as tornando infelizes. Quando eu me comparo com o outro, eu acabo ficando infeliz, porque muitas das vezes as pessoas ao meu lado têm mais posses do que eu. E por eu não estar satisfeito com aquilo que eu tenho, por eu não me contentar e não ser grato por aquilo que eu tenho, eu acabo me comparando e sendo infeliz. A mídia, ela é apelativa. Isso não temos sombras de dúvidas. Aonde você for, a propaganda, ela vem massacrando. Se você não tem esse novo produto, você não é tão inteligente assim, você não é tão bonito assim. É interessante que nos meus tempos de adolescência, o início do Shoptime, era engraçado, as propagandas, e eles traziam um produto novo, e a frase que marcou a minha adolescência é: os seus problemas acabaram. Chegou o novo produto e aí eles falavam normalmente um nome em inglês. Vai revolucionar a sua vida. As pessoas compravam. Muitas pessoas nem sabiam como utilizar e nem precisavam daquilo. Mas porque o vizinho tinha, a sobrinha comprou, a comadre também, então a pessoa precisava ter. Olha mais uma vez a questão do consumo. E aí as pessoas acabavam comprando. Então, o problema da comparação é um problema que precisa ser combatido. Será que você realmente precisa trocar o seu celular todo ano? Será que nesse final de ano você tem que obrigatoriamente ter um novo carro? E às vezes as pessoas vão acumulando. Estamos hoje numa época do acúmulo. Quanto mais eu tenho, mais impressão de ser alguém
eu passo para as pessoas, e você já sabe, como eu disse no início, que isso está totalmente errado. Outra questão que nós precisamos abordar é a questão da felicidade sem limites. Ser feliz é fazer o que quiser. Eu já ouvi pessoas falando assim: ser feliz é não ter limites, é fazer o que vem na cabeça, como tinha ou ainda existe uma música, faça tudo o que você quiser, pois é tudo da lei. Será que dessa maneira nós vamos realmente exercer felicidade? Será que eu tenho que fazer tudo aquilo que me der na telha? Olha, se nós vivêssemos assim, o nosso mundo seria um caos. Imagine você um mundo sem limites. Imagine você um mundo onde tudo que viesse na cabeça das pessoas, os desejos, as vontades, os anseios, as pessoas fizessem, as pessoas realmente fossem atrás daquilo e não se importassem com as consequências. Eu já vi pessoas falando: olha, ser feliz é fazer aquilo que você quiser. Viva a sua vida intensamente. Eu acredito que a felicidade ela não está relacionada com a falta de limites. Existem limites, existem leis, existem normas, existem princípios, e toda vez que uma lei, uma norma, um princípio é quebrado, existem consequências que vêm sobre a nossa vida. As pessoas confundem liberdade e felicidade com libertinagem. E a libertinagem é fazer aquilo que a minha carne, o meu desejo e a minha vontade pede. É ser, na verdade, dominado pela carne, quando a própria palavra do Senhor nos ensina a dominar, a refrear os nossos desejos e os nossos anseios, que muitas das vezes são pecaminosos e que estão lutando e batalhando contra as coisas do reino dos céus e contra as pessoas à nossa volta. E para que possamos colocar um ponto final nesse bate-papo, a questão da felicidade, ela nos livra dos problemas. Ser cristão nos isenta de dificuldades desta vida, porque realmente existem pessoas que têm esse pensamento: olha, quando eu me tornar cristão, ou se eu me tornar cristão, eu jamais terei problemas e eu terei felicidade plena. Eu não acredito nisso, mesmo porque a palavra do Senhor nos ensina em João 16:33, um dos primeiros versículos que eu decorei e trago comigo até hoje. Não que eu seja pessimista, mas a palavra do Senhor diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus declarou aos seus discípulos. Ele disse: olha, eu estou falando isso para que vocês tenham paz e vocês entendam que me servir não os livra de passarem por dificuldades, não os isenta de terem adversidades. Isso é bíblico. Enquanto aqui vivermos, enfrentaremos problemas, enfrentaremos dificuldades. Um texto que nos inspira muito está em 1 Timóteo 6,8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, está dizendo: olha, temos comida, alimento, e com o que nos vestir, com o que nos cobrir, um teto sobre a nossa cabeça. Isso deve nos trazer alegria ao coração. Devemos ser gratos, agradecidos por isso. Isso não tem nada a ver com comodismo e acomodação. Alguém pode dizer: é por isso que eu vou viver a vida toda nesta casinha simples e humilde, porque o reino dos céus é para os humildes e para os pobres. Já falei sobre isso. Isso não tem nada a ver. A questão aqui é gratidão. Eu acredito no meu coração que para realmente se ter felicidade nesta vida, nós precisamos aproveitar os pequenos momentos, viver os pequenos momentos e sermos gratos por aquilo que nós temos. Existe uma historinha que diz o seguinte, que um camarada bilionário
pega o seu carro de alto luxo e ele diz: olha, eu não aguento mais essa vida, eu vou sair a toda velocidade, disparado na BR, e eu vou tirar a minha própria vida. E ele então, ao sair de casa, se depara com um cidadão num carro simples e popular. E ele vai embora e aquele cidadão do carro simples olha e diz: como eu queria ter esse carro esportivo. E aquele cidadão segue em frente, para no sinaleiro, vem um rapaz com uma moto e diz assim: puxa, se eu tivesse um carrinho como esse, mesmo sendo tão simples e popular, eu seria muito feliz, eu poderia sair com a minha namorada, com a minha família, e eu seria tão feliz. Naquele momento vem de frente um jovem de bicicleta e diz assim: nossa, se eu tivesse uma moto, como eu seria feliz, eu poderia sair sem ter que pedalar, sem ter que sofrer. Ao mesmo tempo, um garoto com uma caixinha de engraxar nas costas olha para aquela bicicleta e, com o desejo de ter aquela bicicleta, pensa: olha, se eu conseguisse comprar uma bicicleta dessas, eu seria uma pessoa muito feliz. E em frente do engraxate tem um cadeirante com as duas pernas amputadas. E ele, olhando para aquele garoto engraxate, pensa consigo mesmo e diz assim: se eu tivesse as duas pernas, eu seria a pessoa mais feliz da minha vida. Aqui nós entendemos a questão da gratidão. E esta semana passada, quando eu estava fazendo uma caminhada aqui pela cidade, na Avenida Manuel Ribas, aqui em Guarapuava, eu tive uma experiência que eu cheguei a chorar, eu cheguei a me emocionar de uma maneira tão forte. Eu caminhando e de repente pensando na vida, refletindo, orando, e de repente passa, não sei se o pai de um menino com ele na cadeira de rodas. Essas cadeiras de rodas para competições, onde o atleta vai correndo atrás, empurrando a cadeira de roda. E tinha um garotinho, um menininho, e ele com os olhos fechados, eu pude perceber que ele não tinha os olhos, era cego também, mas ele gritava, ele berrava, ele levantava as mãos, e ele estava ali feliz. Eu não sei se era o pai dele, se era o treinador, mas aquele menino estava muito feliz naquele momento. Ele estava ali radiante, sem poder andar, sem poder ver. E aí Deus falou no meu coração: quanta ingratidão, muitas das vezes nós que temos tudo, temos saúde, temos uma casa para morar, temos uma família, e muitas vezes não somos gratos. A verdadeira felicidade é ser grato por aquilo que nós já temos, por aquilo que Deus nos deu, por quem nós somos. Se Deus nos fez dessa maneira, foi o seu plano, foi a sua obra, e tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz tem um plano e tem propósito. Para você viver a plena felicidade, eu acredito que isso não depende de circunstâncias. É claro que quando passamos por dificuldades, por problemas, vem a tristeza, bate ali o choro, e tudo isso faz parte da vida. Mas quando nós servimos a Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, temos a certeza de que somos filhos do Senhor, temos a salvação garantida, essa terra não é o paradeiro final, e nós somos gratos por aquilo que nós já temos. Isso sim é ser feliz. Tenho certeza que nesse momento você já está pensando: olha, eu era feliz e nem sabia. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter uma semana especial e abençoada. Em nome de Jesus. Beijo no teu coração e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.